A propaganda enganosa dos vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil. Devia haver uma lei. Tem uma lei que punisse rigorosamente todos esses vira-latas nojentos da crônica esportiva brasileira, crônica esportiva televisiva do Brasil, que adoram criticar, sacanear o futebol brasileiro com mentiras e enganações. Ou seja, devia ter uma lei que punisse rigorosamente todos esses vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil, que mentem descaradamente, que fazem propaganda enganosa, propaganda mentirosa contra o futebol brasileiro. Eu vou dar dois exemplos aqui, de dois vira-latas. No programa Fox Sport Rádio, que eu considero o melhor de todos, um tal de Pipo, eita cara chato da porra, viu? Um dia desse ele disse que os campeonatos brasileiros era lixo, e eu disse que lixo era o rabo da véia. Aí nunca mais ele falou nada. Agora, recentemente, ele disse que as divisões de base do futebol brasileiro são um lixo. E citou como exemplos de excelente futebol, de base, a Suíça e a Áustria. Isso é um ignorante, isso é um analfabeto de bola. Além de analfabeto, é um enganador, fazendo propaganda mentirosa contra o futebol brasileiro e a favor do futebol europeu. O futebol brasileiro, só ele, mais nenhum, tem 8 títulos mundiais de divisão de base. 5 sub-20 e 4 sub-17. O segundo colocado é a Argentina, tem 6. Terceiro é a Nigéria, que tem 5. O Brasil, com seus 9 títulos, tem mais títulos do que a grande Europa todinha. A grande Europa do futebol, vou dizer quantos títulos tem. A Espanha tem um sub-20, a Itália não tem nenhum. A Inglaterra tem 2, um sub-20 e um sub-17 são 3. A França tem 2, 5. E a Alemanha, 6. Aí ele botou Suíça, que é a Suíça que tem um grande futebol de base, Suíça e Áustria, porque abastecem o futebol alemão. Mas o futebol alemão, qual é o problema do futebol alemão? Ele disse que o futebol da Suíça e o futebol da Áustria são 2 futebol com excelentes divisões de base porque abastecem os times alemães. E quem são os times alemães? Os times alemães têm 6 mundiais de clube. O Uruguai tem 8, a Argentina tem 9, o Brasil tem 10, a Itália tem 10, tem 9. Quem são os italianos? Quem são os alemães? Tem 6 apenas. Perde para o Brasil feio, porque o Brasil tem 10 títulos mundiais de divisões de base. Os alemães têm 1. E seus clubes profissionais, abastecidos pelo grande futebol de base da Suíça e da Áustria, têm 6 títulos mundiais. Os times principais da Alemanha têm 6 títulos mundiais de clube. 6 títulos mundiais de clube. Como eu já disse, perto do Uruguai, os times do Uruguai têm 8. Os times do Uruguai têm 8 mundiais de clube. Os argentinos têm 9 mundiais de clube. Os brasileiros têm 10. Os italianos têm 9. Os espanhóis têm 11. O futebol profissional de clube da Alemanha é rabeira, tem 6 apenas. Tem 6, não chega nem perto do Brasil, nem perto da Itália, nem perto da Espanha. Também tem razão, são abastecidos, os times são abastecidos por jogadores de onde? Jogadores da Suíça e da Áustria. Ganharam o que, Suíça e Áustria? Aí fica um nojento desse tal de Pipo, dizendo que o futebol brasileiro de base é um lixo.
e citando como exemplo de futebol de base excelente, o da Suíça e o da Áustria, que abastecem os clubes ingleses. Grande merda os times alemães, grande merda os times alemães. Só tem 6 títulos mundiais de clube, 6 títulos, e a divisão de base tem 1. Agora, quem é que tem mais títulos no mundo? Aquele futebol cujos times são abastecidos por jogadores do Brasil e por jogadores da Argentina e do Uruguai. Agora, os times alemães abastecidos por jogadores da Suíça e da Áustria ganharam apenas 6 títulos. Então, assim, rapaz, isso é um analfabeto. Propaganda enganosa do futebol suíço, do futebol da Áustria, e uma propaganda enganosa e mentirosa contra o futebol brasileiro. Agora, o outro nojento, um tal de Jean Oge. Isso é nome de gente, Jean Oge, é da ESPN. Esse Pipo é da Fox. E esse Jean Oge é da ESPN. Veja bem o que foi que esse Jean Oge fez. Quando ele soube que o treinador do Flamengo, Jorge Jesus, tinha dito que a meta dele era ganhar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clube, ele disse o seguinte: não, as 4 primeiras metas, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, as 3 primeiras e Libertadores, são metas alcançáveis, viáveis de serem conseguidas pelo Flamengo. Agora, Mundial de Clube, não. Mundial de Clube é impossível, é um sonho irrealizável, porque os times brasileiros não têm condição de vencer os times europeus. Aí citou até que o Flamengo fez o que pôde, jogou todo aquele futebol que jogou e não foi capaz de ganhar do Liverpool, perdeu de 1-0. É outro analfabeto de bola completo, esse Jean hoje da ESPN. Outro analfabeto, outro vagabundo que faz propaganda mentirosa contra o futebol brasileiro e a favor do europeu. Pois bem, vou aqui mostrar por A mais B que ele está erradíssimo. Erradíssimo. Os times brasileiros ganharam 10 mundiais de clubes. 10 mundiais de clubes. 10 mundiais de clubes. A meta é impossível de ser alcançada. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Os times brasileiros disputaram o Mundial de Clube, fizeram a final contra times europeus 16 vezes. Foram 16 decisões de Mundial de Clube contra times europeus, contra os poderosos times da Europa. Foram 16 finais. Os brasileiros ganharam 10 e perderam apenas 6. Ele citou que o Flamengo não tinha condição de enfrentar o Liverpool. Tá bom, o futebol brasileiro fez 6 decisões de mundiais de clube, ou seja, os clubes brasileiros fizeram 6 decisões de mundiais de clube contra os poderosíssimos times da Inglaterra. Os brasileiros ganharam 4 e perderam 2 apenas. Onde é que está essa superioridade do futebol dos times europeus? Onde é que está essa superioridade? Eu já disse, os times europeus fizeram 16 decisões de mundiais de clube contra os times brasileiros. Ganharam 6, os times brasileiros ganharam 10, tem 4 a mais. O Flamengo não pode. O Flamengo jogou tudo que podia, mas não tinha condição de ganhar do Liverpool. Não ganhou. Ganhou de um lance de sorte. Um erro da defesa do Flamengo, perdeu a bola infantil. E o Firmino, um brasileiro, foi lá e fez. Os times brasileiros têm vantagem contra todos os times do mundo inteiro. Contra Barcelona e Real Madrid são 6 jogos, são 3-3. Contra os italianos são 2 jogos, 2 vitórias dos times brasileiros. Contra os ingleses são 6 jogos, 4 vitórias dos times brasileiros, 2 somente dos times ingleses. Contra Portugal, uma decisão, 1 vitória dos times brasileiros. Os times brasileiros são os melhores do mundo. Agora veja bem, Liverpool e Flamengo. Vou dar só um exemplo aqui a você. Liverpool e Flamengo. O Flamengo chegou para jogar com o Liverpool,
depois de ter feito 73 jogos, 73 partidas, o Liverpool fez 58, 15 a menos. O Flamengo rodou 180 mil quilômetros do Campeonato Carioca até chegar, 180 não, 185, vou mostrar aqui a vocês, até chegar a Doha para disputar o título, 185 mil quilômetros. O Liverpool rodou 55, um terço a menos, quase um quarto a menos. Vou dar só um exemplozinho rápido aqui a você. Jogo final, Liverpool e Flamengo, em Doha. O Flamengo fez o trajeto Rio-Liverpool 18 horas, porque são 12 mil quilômetros a distância, mas o avião não faz um voo direto. Foram 18 horas. O Liverpool saiu de Liverpool para Doha, foram apenas 6 horas de voo. Só aí, são 3 vezes mais. O Flamengo chegou para jogar com o Liverpool, teve que fazer 18 horas de voo. O Liverpool fez apenas 6. O Liverpool percorreu 5.100 quilômetros de Liverpool a Doha. O Flamengo percorreu 11.700 do Brasil até Doha. Pois bem, o Flamengo chegou para jogar contra o Liverpool depois de fazer 75 partidas no Brasil, 73 partidas no Brasil, 73 partidas no Brasil, de ter percorrido 185 mil quilômetros e de ter voado 95 mil horas. Não dá somente 3 viagenzinhas que ele fez, 3 só. Para Doha, no Catar, foram 18 horas. Para jogar ali Quito, e de volta são 13 horas. Para jogar em Lima, 13 horas. Para jogar em Caracas, parece que são 15 horas. Só aí são 41 horas. Só para ele fazer 4 jogos no Nordeste, dentro do Brasil, para jogar em Fortaleza contra o Ceará e voltar, são 6 horas. Contra o Fortaleza, mas fez 12. Para fazer o jogo em Maceió contra o CSA, são 2 horas. De ida, 2 horas de volta, 12. 16. E 1h30 para jogar contra o Bahia. 1h30 indo e 1h30 voltando. São 19 horas. 19 horas para fazer 4 jogos do Nordeste. 19 horas. 19 horas de voo. Os times, o Liverpool, jogando o campeonato inglês todinho, não faz 19 horas de voo. Que a maior distância que ele percorre, 336 quilômetros para Londres. O restante é 78, 55, 100, 120, 110. A menor distância que o time do Flamengo percorre para jogar em São Paulo são 438 quilômetros. A maior que o Liverpool percorre é 336, ou seja, 112 quilômetros a menos. Não tem nem comparação. Chegou estourado. Mesmo assim, quase ganhou o jogo. Veio o imbecil como esse dia hoje dizer que os times brasileiros não têm condições de enfrentar os times europeus. O analfabeto, não sei como é que uma merda de uma televisão como essa INPF, mantém um mentiroso, um enganador desse como comentarista. O mentiroso, enganador, os times brasileiros, vou repetir, disputaram 18 títulos de mundiais, 16 títulos de mundiais de clube contra os times europeus. Os times brasileiros ganharam 10 em cima dos times europeus. E os times europeus só ganharam 6 em cima dos times brasileiros. O time brasileiro tem 10 títulos de mundiais de clube. 10. Perde por 1 para a Espanha, que tem 11. Mas todos os títulos da Espanha não tem um com jogador espanhol. Todos eles foram conquistados com jogadores brasileiros, argentinos e uruguaios. Então não são títulos do futebol, do futebol espanhol, são títulos do futebol mundial. Os jogadores vestiram a camisa do Real Madrid. O futebol brasileiro não, todos os títulos do futebol brasileiro foram ganhos com jogadores e treinadores brasileiros. Vem um analfabeto desse de bola, canastrão, todo pouso, enganador, não entende porra nenhuma de futebol.
dizer que os times brasileiros não têm condições de enfrentar os times europeus. Tem condições, tanto tem condições, tem uma vantagem absurda contra eles. Enquanto os ingleses